com o segundo bloco para ver mais uma mão aqui do Felipe. Eu gosto de ver mão que começa assim. Você vê o cara tem valete e dama, mas antes eu vou contar a história lá do advogado. do advogado. Então, para quem não sabe, eu fiz faculdade de Direito, né? Tô quase acabando agora depois de 8 anos. Né? Porque senão, se eu ficar mais um ano lá, eu sou jubilado. E aí eu tenho amigos advogados, eles sabem que eu jogo, que eu sou profissional desde 2007. E aí um dos advogados que trabalham com os amigos meus lá é muito entusiasta do poker. Tem um home game deles e me chamou um dia pra ir lá, né? E eu tava devendo um favor lá pra esse advogado, então eu falei, vou lá dar uma prestigiada, ensinar os caras a jogar. E aí eu joguei lá, tinha acho que uma mesa de umas 7 pessoas, era um cashzinho, assim, simples, negócio entre amigos, né? Acho que era o quê? R$50, bainha, uma coisinha assim, divertida, né? Aí, toda mão, de vez em quando eles paravam a mão pra eu falar, pra perguntar o que era e tal. E uma coisa que eu achei interessante é que todos eles têm esse vício de donkey, de cara que tá aprendendo, de novato, de falar, eu te coloquei naquilo, eu te coloquei no flush draw, eu te coloquei numa... A gente vê muito isso daí no live. Qualquer live que você vai, a gente vê muito isso daí. Você vê o cara te colocou, aí eu sempre respondia assim, tipo, cara, eu te coloquei aqui num par de rei. Aí eu falava, mas por que eu não posso ter aqui, por exemplo, ace high? Aí ele, não sei. Aí... O meu feeling diz que você tem. Aí eu mostrava, por exemplo, o valete 3, assim, que eles não acertaram nada, porque eu tava jogando todas as mãos, dando raise, esse bet e tudo mais. E aí depois de umas 3 horas jogando, que eu comecei a conseguir colocar, que eles têm que pensar em tudo que você tem, mas é um pensamento que é meio complicado por começo, porque como que você estima o que são todas as mãos, entendeu? Por isso, para você que está começando, é importante você mexer com alguns programas, por exemplo, PokerStove. O próprio Rolling Manager tem ferramentas que fazem isso. Para você saber, por exemplo, que quando você está jogando com um cara que joga 25% das mãos, esses 25% das mãos são essas mãos, entendeu? Então, quando você começa a estimar melhor, você vai chegando a outras conclusões, entendeu? Você vai chegar, por exemplo, teve uma mão engraçada, que ele bateu o flop lá 3 e valete. Aí o cara se betou, aí eu dei raise nele, né? Porque eu pensei, vai falar que eu pra ele ter, pra ele, é muito difícil ele ter o valete, assim, não tem tanto valete que ele joga. Aí eu dei raise, não tinha nada, né? E o cara lá, na hora, pegou e largou 8-8. Largou na hora, né? Aí ele, te coloquei no 3. Aí eu falei, que 3 que você acha que eu pago antes do flop? Ele, você paga com 3-3. Aí eu, quadrou no flop. Quadrei no flop. Tá bom, tá bonito, né? Ace 3 e só, praticamente. Talvez eu pague um 3 e 4 suítes, uns 3 e 5 assim, mas pra fanfarrar só. Então aí quando ele viu, o advogado lá viu que, é verdade, você não jogaria um 3 assim. Ele aprendeu. Começou a raciocinar. Aí teve uma mão engraçada depois que bateu o flop 2, 2 e 8. Que ele se betou, eu tinha tipo rei 7, alguma coisa assim. Eu dei raise e aí ele chovou na minha cabeça tudo. Olha só. Aí, tudo bem, encontrei, né? Aí eu joguei fora a mão. Aí ele me apresenta Ace e valete. Esse high só. Olha que bacana. Cara. Então. Aí ele falou, não, eu sabia que você não tinha muita coisa aqui, e chover e tal, então o cara aprendeu um pouco. Então isso que é importante, ele já conseguiu reconhecer que eu não vou ter só o top pair, não vou ter só over pair, não vou ter só trinca, eu vou ter muito blefe também nessa situação. E deixar claro que esse tipo de coisa de colocar adversário em ranges, blefar, isso aí com o tempo assim você vai aprimorando cada vez mais. Eu lembro quando eu comecei também, eu falo, não acredito, não sei como os caras conseguem colocar um adversário em um tipo de mão, porque é muito difícil. Mas aí com o tempo, com os auxílios dos programas, as estatísticas, como o próprio Bueno falou, 25% das mãos representa X mãos. Com o tempo você vai aprimorando, você vai tendo o melhor que é o chamado read, né? A leitura, e vai melhorando o seu jogo. Exatamente, porque você não pode ficar estagnado. Então, se você quer jogar poker, mesmo que seja por diversão, mas você quer ganhar dinheiro com isso, você tem que estar sempre procurando melhorar, descobrir coisas novas. E, tem coisa nova até pra gente que está há anos aqui jogando isso. Imagina para quem está começando, para quem está jogando small stakes da vida. Mas vamos para a nossa mão. Então, temos aqui um valete dama. Eu gosto muito de valete dama. É uma mão que tem um potencialzinho legal contra cara muito agressivo, na minha opinião, porque você acerta um top pair, nego blefa vontade, você já matou a mão.
E a gente tá numa mesa aqui que tá meio forte. A mesa que tem... eu acho que a única pessoa ruim aí seria o TG. O TG 36/14. Que já foldou e mesmo assim não é dos caras, dos donkeys mais donkeys, né? Porque 36/14 não é uma estatística de regular, mas não é aquele donkey 56/20 da outra mesa, né? Então fold. O botão aqui, que temos só 50 mãos dele, mas ele abre 75% do botão. Ele abre aqui para 2.2 blinds. Abriu para 4,50 na mesa de 1 e 2. Raise meio que standard no botão hoje. Botão Principalmente alguém que rouba muito blind. Então o cara que é mais loose e tal, ele tá lá, ele vai fazer esse tamanho de raise mesmo. Aqui com valete dama, você dá tribet, você dá call. Eu gosto da tribet por causa do... Porque você tem duas cartas altas e o range de steel é muito grande. Eu acho que até torna, assim, facilita a sua vida jogar esse tipo de mão com tribet. Porque tira as mãos, teoricamente, dele fraca e quando tipo, bate o top pair, por exemplo, às vezes você se sente mais seguro. Agora, por exemplo, ele dá uma 4bet aí. Se você der só call, por exemplo, bate dama high, ele pode ter um as e dama, rei dama também, vai botar pressão e você muitas vezes pode achar que ele está blefando. Se caso você daria tribet pré-flop, você tiraria, ou ele daria 4bet, você jogaria fora essa mão. Eu prefiro jogar tribet, eu acho que é mais fácil de jogar esse tipo de mão, tribet. Eu concordo que a tribet, esse que é engraçado no poker, muitas vezes as pessoas pensam diferente. E aí as duas estão certas para uma realidade. Então, por exemplo, o roqueiro tem uma imagem, eu tenho outra. Então, eu sou mais tight, ele é mais loose. Então, quando ele tribeta um valete dama, às vezes ele acerta o valete, ele consegue dinheiro. Porque ele tribeta muita coisa além do valete dama. Eu sou mais tight. Então, muitas vezes, se eu tribeto o valete dama e acerto uma dama, o cara com 9-9 não vai me pagar até o final, entendeu? Então, eu tenho que jogar um pouco diferente, porque eu sei como que os outros me veem. E ele sabe como os outros veem. Então, por exemplo, a minha opinião aqui, o jeito como eu jogaria, considerando a minha imagem, eu daria só call. Porque o que acontece comigo, como eu sou mais tight, muitas vezes os caras tentam mais me blefar do que me dão um call. Então eu sei que, por exemplo, eu estou fora de posição contra um cara que está abrindo aqui 75% no botão, se eu acertar um top pair, eu estou nuts. Tipo, se ele tiver as dama, rei dama, paciência, entendeu? É cooler. Mas ele vai ter tanto blefe, que aí eu acerto, vou de check call várias streets, e aí eu ganho do range de blefe. Então é claro que aqui, para ter certeza disso, a gente precisaria ver esse bet turn, entendeu? Só que não tem mãos suficientes para analisar. Não tem mãos suficientes, mas acho que um cara que abre 75% no botão e 100% no small é um cara que vai mandar bala. Ele vai mandar bala. Então eu daria bastante call aqui. Então, demos um call, fold e cai um pouco naquilo que eu falei. A gente acertou um valete num flop draw. E check. Check call aí, não tem porquê, né? Check raise. Muitas vezes alguns jogadores eles vão pensar em algumas linhas diferentes, por exemplo, check raise, porque tem um flush draw, entendeu? Só que pela mesma lógica que a gente está falando, se o cara tem muitas mãos, está 75% no botão, ele tem tanta coisa além de um draw aqui, tipo, bate flop 2-9 em valete. Aí você pode pensar, eu tenho que proteger contra o flush draw. Mas e contra Ice 7, por exemplo, você tem que proteger? Você não tem, você tem que deixar ele continuar blefando. Então, entra naquilo que eu falei, você tem que olhar um pouco o range do cara inteiro e falar, se eu der check call e o cara tiver um flush draw, eu estou vulnerável. Mas se eu der check call e o cara tiver, sei lá, 10 e 6 off, eu não estou vulnerável. Eu estou numa posição que o cara pode continuar blefando. E aí vê que na soma de todas as situações você vai ganhar dinheiro. Então, esse que é o conceito de você trabalhar um range inteiro, entendeu? Então aqui ele sai donkey betando. O que você acha? Cara, donkey bet é meio complicado assim você jogar donkey bet contra um jogador que você desconhece, que a princípio ele teria só 50 mãos, você não conhece. Porque é o tipo de mão que, quando você joga de donkey bet, que é uma linha assim, meio que diferente, porque o standard seria aí check call, check raise. Você fica meio que perdido na mão, cara, quando você não conhece o tipo de adversário. Por exemplo, você toma um raise aí, você vai ficar totalmente perdido, você vai acabar foldando. Então, quer dizer, eu presumo que vai acabar foldando, né? Porque é uma linha muito forte, mas é meio complicado. Eu não costumo dar donkey bet contra jogador que eu desconheço, não, porque justamente por causa disso, porque você meio que fica perdido. Se ele der call também, você fica perdido, você não consegue colocar ele num range exato também. Eu acho que assim, a donkey bet tem que ser se você viu, por exemplo, que esse cara é capaz de fazer um blefe que não termina no flop. Por quê? Porque quando você dá essa donkey bet,
Contra um jogador meio agressivo, você vai tomar raise, acho que de muita coisa. Sim. Então, essa donkey bet, ela até tem um pouco de valor, porque gera esse raise. O problema é, esse cara continua no turn ou não? Você sabe disso? Se você sabe que esse é um cara capaz de, por exemplo, pegar aqui um Ás e 10, que ele abriu no botão. Aí você dá donkey bet, ele dá raise, você dá call, aí bate, por exemplo, uma dama de copas. Uma dama de copas não que é boa pra gente, mas bate o 7 de copas. Aí você dá check, esse nego, tipo, você sabe se ele vai mandar bala ou não? Porque se você sabe que esse cara vai mandar bala com um monte de coisa, aí eu gosto do donkey bet. Então, é o que eu falei. Aí é bom a donkey bet, porque aí você conhece o tipo de adversário que você está jogando e torna a sua jogada ser... joga de acordo com o que você acha mais lucrativo, né? Claro. Agora, você desconhecendo ele, eu acabo ficando meio perdido dando a donkey bet, porque... Sim. E fora que, quando a gente tem uma mão como valete dama, e a gente acerta um top pair, muito do nosso valor dessa mão é como bluff catcher. Então, a gente tem que ganhar de blefs. Então, se você donkey beta, muitas vezes o blefe pro cara vai ficar mais caro do que se você dá check. Se você dá check, é capaz desse cara aqui pegar e mandar 3 balas com alguma coisa. Agora, se dá donkey bet, cara, vai ficar caro blefar e desencana. Então, por isso você tem que conhecer muito para saber se o cara é capaz ou não. Com 50 mãos, eu ia só de check call mesmo. Então, donkey bet, tomamos raise. Tomamos raise. Aí é o tipo de mão que é o que eu falei, você fica totalmente perdido, cara. Se você quiser jogar por stack e acha que ele pode estar blefando, apesar que você não pode se basear nisso porque você não conhece o adversário. Você está jogando simplesmente por achismo, né? Então é call e call, mas é o que eu te falei, não tem como colocar ele num range, porque teoricamente ele tem um range forte aí, só que você não sabe a tendência dele, que eu te falei. Hoje em dia, porque esse jogo aí é de fevereiro, mas hoje em dia os jogos são muito agressivos. O nego transforma aí, por exemplo, um rei dama ou até mesmo esse high, raise e pra blefar. Qualquer flush que bata aí, mandar bala e você vai ficar perdido. Mas agora não tem como assumir, porque o jogador tem 50 mãos, não tem como... 50 mãos. E o problema aqui é que geralmente a coisa mais importante que a gente tem que ter quando a gente joga uma mão é coerência. O que eu quero dizer com coerência? Se você der uma donkey bet aqui, é para criar esse tipo de situação. Exato. Então, você nunca vai dar essa donkey bet e para tipo foldar mais para frente na mão. Então, nesse caso, deu donkey bet é call. Sim. Donkey bet call e provavelmente se não bater, por exemplo, o rei mais mais para frente na mão, é para dar call de novo. Olha o 7 aí. O 7. O 7 é bom, certo? Sim, com certeza. O 7 é bom. Então, pela nossa lógica, check call de novo. Sim. Certo? Você deu a donkey bet, agora você está meio escravo da sua decisão no flop. Por isso que é importante a sua decisão no flop ser a mais pensada possível. Damos call, tranquilo. Brick, river. Não tem. Se ele tava blefando, você vai ter que pagar de novo. Mas é o que eu te falei, teoricamente a linha dele, por ser desconhecida, é forte. Porque assim, eu tô assumindo que ele também não te conhece. Sei lá. Acredito que ele vai mandar bala aí de novo e vai ter que pagar. Porque você vai ter que pagar, se você adotou esse tipo de linha quando o cara é desconhecido, você vai ter que pagar no river. Porque... Exatamente. O cara mandou aqui. Então aqui você vai ter que pagar. Chuta aí que o cara tem. Cara, não tem, velho. Achismo, sei lá. Sei lá, cara. Um flush draw de ice, cara. Flush draw de ice? Vamos ver se é um flush draw de ice, então. O parceiro tem 3 e 4. Então, nesse caso, o read estava certo, mas com 50 mãos não dá pra você ter esse exato. Você foi no achismo, né? Mas depois que você adotou essa linha, você tem que dar check call mesmo. Exatamente. Mas bem puxado. Até o próximo bloco.